Quando ficou claro que a suposta operação militar especial de Vladimir Putin havia terminado em fracasso e o que ele esperava ser uma invasão relâmpago se transformou em uma guerra em grande escala. Putin não ficou muito preocupado se a Ucrânia não quisesse colapsar instantaneamente. A Rússia começaria uma guerra de desgaste para enfraquecer o país inteiro. É uma estratégia que já se mostrou eficaz para a Rússia em diversas ocasiões ao longo de sua história, mas é uma estratégia que a Ucrânia virou de cabeça para baixo. Agora, é a Rússia que está lidando com os efeitos do desgaste, depois que um devastador 2025 deixou o país exaurido. E para agravar o problema para Putin, a Rússia agora está em um ponto em que está perdendo soldados mais rápido do que consegue substituí-los. 2025 deveria ser o ano da Rússia. Isso de acordo com um artigo publicado em 13 de janeiro pelo The Kiev Post, que afirma que a Rússia havia estabelecido metas claras para o ano passado. A conquista total das regiões-chave de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia estava entre esses objetivos, e a Rússia também queria reivindicar partes de Odessa. Agora, entramos em 2026 e a Rússia não alcançou nenhum dos objetivos que poderiam ter encerrado a guerra, nem mesmo Luhansk, que é a região mais próxima de estar totalmente ocupada pela Rússia. A Ucrânia está oferecendo uma resistência tão obstinada que a Rússia não consegue colocar as mãos no último 1% da região de que precisa. E mesmo que conseguisse, a Ucrânia continuaria atacando posições russas e tentando recuar as forças inimigas. Em janeiro, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, elogiou seu país pela resistência feroz que apresentou para garantir que a Rússia não chegasse nem perto de alcançar qualquer um de seus objetivos. O ano passado foi uma grande prova para nós. Os agressores russos tentaram acabar com a guerra contra a Ucrânia, mas planejavam encerrá-la com a derrota da Ucrânia. Impondo suas condições a nós a partir de uma posição de força, disse Syrskyi antes de acrescentar. Não permitimos que o inimigo fizesse avanços críticos, frustramos seus planos e repetidamente o forçamos a adiar as datas das operações planejadas. Isso não significa que a Rússia não tenha feito avanços em 2025, ela fez, sim. Esses avanços foram pequenos comparados ao que Putin queria e, como se vê, ao preço em sangue que a Rússia pagou para conquistá-los. O Kiev Post diz que as análises mais independentes sobre a Rússia em 2025 sugerem que o Kremlin dedicou entre 600 mil e 700 mil soldados à guerra de Putin. Esses soldados, em grande parte, evitaram os ataques mecanizados dos anos anteriores, o que pode ou não ter relação com a perda de mais de 11.500 tanques e quase 24 mil veículos blindados. E, em vez disso, utilizaram táticas de curta distância com forte presença de infantaria. Essas táticas funcionaram até certo ponto. A Rússia conseguiu infiltrar assentamentos usando unidades reduzidas que se esgueiraram pelas defesas da Ucrânia a pé. Mas, com muita frequência, esses soldados infiltrados eram cercados e eliminados, e seus avanços geralmente eram rapidamente revertidos. Para a Rússia, essa mudança de estratégia resultou na captura de entre 5.000 e 5.500 km², ou de 1.930 a 2.123 milhas quadradas do território da Ucrânia. O que equivale a pouco menos de 1% de todo o país, a Rússia, agora controla cerca de 20% da Ucrânia. Então, levaria mais 80 anos para a Rússia vencer, se as forças de Putin conseguirem manter o ritmo relâmpago de avanço que estabeleceram no ano passado. Ironias à parte, esses avanços estão longe de ser impressionantes, e o exército russo pagou um preço bem alto para consegui-los. O Kiev Post diz que as Forças Armadas da Ucrânia estimam que a Rússia perdeu pelo menos 418 mil soldados em 2025, o que equivale a uma média de cerca de 30 e 4.800 baixas por mês. O veículo observa que o Ministério da Defesa do Reino Unido concorda mais ou menos com esse número, e que os drones de visão em primeira pessoa, ou FPV, da Ucrânia, tiveram um papel enorme no aumento da taxa de baixas da Rússia. Esses drones FPV, entre 95% e 99% dos quais são fabricados na Ucrânia, agora são responsáveis por mais da metade das baixas russas. Nada disso fala muito sobre as táticas da Rússia, porém, pelo menos os números de baixas podem ser contestados. Em 30 de dezembro, a BBC publicou um artigo afirmando que, nos 10 meses anteriores da guerra na Ucrânia, a taxa de baixas da Rússia aumentou mais rápido do que em qualquer outro momento desde que Putin iniciou sua invasão. O veículo apontou que houve cerca de 40 obituários a mais de soldados publicados em comparação ao ano passado, levando à conclusão de que cerca de 160 mil soldados russos teriam sido mortos. Há uma ressalva para o que parece ser um ponto positivo para Putin.
A BBC deixa claro que esse número cobre apenas as mortes russas, e somente aquelas para as quais é possível encontrar confirmação por meio de obituários. O número real provavelmente é muito maior. Como relata a BBC, acredita-se que o número real de mortes seja muito mais alto. E especialistas militares que consultamos acreditam que nossa análise de cemitérios, memoriais de guerra e obituários pode representar de 45% a 65% do total. O veículo afirma que isso colocaria o número de mortes russas entre 243 mil e 352 mil. Adicione soldados feridos e capturados a esse número e ainda assim você terá perdas substanciais, tanto ao longo da guerra quanto em 2025. Mesmo com esses números mais conservadores, isso poderia ser considerado uma boa notícia para Putin? Talvez se ele se importasse com a escala de mortes que sua invasão da Ucrânia causou entre seu próprio povo. A Rússia ficará pelo menos feliz em saber que 2025 foi pelo menos um ano melhor do que 2024, tanto em termos do número de soldados perdidos quanto da quantidade de território conquistado. De acordo com a Al Jazeera, a Rússia conseguiu tomar 4.168 km², ou 1.609 milhas quadradas da Ucrânia em 2024, ao custo de 427 mil soldados. Então isso é uma boa notícia para Putin. Cerca de 1.000 km² a mais e aproximadamente 9.000 baixas a menos. A máquina de guerra russa está ficando mais eficiente. Apenas ignore isso. A Rússia já passou por mais de 840 mil soldados para conquistar apenas cerca de 2% da Ucrânia. Syrskyi foi rápido em explicar o que todos esses números significam para a Rússia, observando que eles são uma prova, caso ainda fosse necessário, que a Ucrânia é mais do que capaz de esgotar sistematicamente a Rússia. Enquanto limita os avanços feitos pelas forças do país, este ano provou que somos capazes de esgotar sistematicamente o inimigo e reduzir significativamente seu potencial. As forças de defesa não permitiram que o agressor implementasse seus planos, preservaram as posições estratégicas ucranianas e prepararam o terreno para futuras operações das Forças Armadas da Ucrânia, disse o comandante-em-chefe das Forças Armadas ucranianas em janeiro. A guerra de desgaste que muitos acreditavam que favoreceria Putin agora parece estar favorecendo a Ucrânia, e fica ainda pior para o Kremlin. Pode acreditar que comprometer e perder tantos de seus soldados significaria que a Ucrânia também está perdendo mais do que estava. Isso é desgaste, em poucas palavras, pelo menos do ponto de vista russo. Desgastar o que você tem para reduzir o inimigo porque a Rússia tem mais de tudo, tropas, equipamentos e dinheiro, mas a Rússia tem um problema. Ela não só perdeu mais de 400 mil soldados em troca de um da Ucrânia em 2025, mas também pagou esse preço alto em sangue, enquanto a Ucrânia conseguiu reduzir consideravelmente suas próprias perdas. Syrskyi também revelou esse fato, conforme relatado pela Ucrânia hoje. Graças ao trabalho de combate eficaz das forças de defesa, o inimigo não conseguiu aumentar seu agrupamento por um longo tempo. Afinal, todo mês estamos destruindo mais militares russos do que o país agressor convoca. Ao mesmo tempo, durante 2025, conseguimos reduzir o número de perdas de nosso próprio pessoal em 13%, afirmou Syrskyi. Há um pequeno detalhe nesses números. A Ucrânia não revelou quantas baixas sofreu em sua defesa contra os ocupantes russos. Então, é difícil entender o que 13 significa nesse contexto. Por exemplo, se a Ucrânia tivesse perdido 1 milhão de soldados em 2024, então uma redução de 13% ainda significaria 870 mil soldados perdidos em 2025. Pelo pouco que sabemos, parece improvável que os números estejam sequer próximos desse valor. Uma estimativa vem da Business Insider, que afirma que as baixas da Ucrânia seriam em torno de 400 mil, presumivelmente durante toda a guerra. Essa estimativa da Business Insider foi publicada em 14 de janeiro, então está tão atualizada quanto possível, assumindo que a estimativa esteja correta. A Ucrânia perdeu aproximadamente o mesmo número de soldados mortos ou feridos em quase 4 anos de combate que a Rússia perdeu apenas em 2025. E se dissermos aproximadamente que esses 400 mil se dividem em 100 mil por ano, o que é realmente uma média bem aproximada. Isso significaria que a redução de 13 baixas da Ucrânia quer dizer que ela perdeu menos de 100 mil soldados em 2025. Novamente, tudo isso são estimativas. A Ucrânia prefere manter silêncio sobre a dimensão de suas perdas. Agora, tenha em mente que 2025 foi um ano em que os militares russos tentaram testar a Ucrânia de maneiras que nunca tinham sido vistas antes. A tão alardeada e, no fim das contas, fracassada ofensiva de verão de Putin aconteceu em 2025.
A Rússia também mobilizou cerca de 170 mil soldados para tomar a cidade de Pokrovsk, localizada em Donetsk. Ou seja, ela mobilizou uma força que é literalmente do mesmo tamanho ou até maior do que muitos exércitos europeus para tomar uma única cidade. Para a Ucrânia ter conseguido uma redução de 13% nas baixas sob esse tipo de pressão é impressionante. Nós brincamos sobre a máquina de guerra da Rússia se tornar mais eficiente em 2025 mais cedo neste vídeo. Estamos 100% sérios quando dizemos isso. A defesa da Ucrânia se tornou muito mais eficiente. E os drones FPV, agora responsáveis por mais da metade das baixas russas no campo de batalha, provavelmente estão desempenhando um papel fundamental. Então, o que podemos aprender com tudo isso? Bem, o mais importante é que a guerra de atrito está funcionando, só que está funcionando muito melhor para a Ucrânia do que para a Rússia. Depois que a Ucrânia conseguiu repelir a invasão inicial de Putin, recuperando vastas áreas de território que a Rússia ocupou durante as primeiras semanas da invasão de 2022, nesse processo, a Rússia teve que mudar sua abordagem. A Geopolitical Futures observa que o avanço central inicial da Rússia falhou, embora o avanço oriental tenha conseguido conquistar uma grande parte da Ucrânia, incluindo grandes porções da região de Donetsk. Então, a Rússia decidiu focar no leste da Ucrânia e tentou contar com sua enorme vantagem numérica para isso. Esses fracassos forçaram Moscou a adotar uma nova estratégia de concentração de forças, na tentativa de dominar e destruir os defensores ucranianos ao longo da linha de frente mantida pelo avanço oriental. Futuros Geopolíticos diz isso, antes de explicar que a Ucrânia estava muito mais preparada para lidar com uma guerra de atrito do que Putin antecipava. Em outras palavras, o que começou como um avanço rápido em várias frentes tornou-se uma batalha de guerra de massas que ficou estagnada em partes iguais devido às defesas eficazes da Ucrânia, ataques de drones contra as forças russas e problemas logísticos que impediram os avanços. Com esse fracasso vem enormes perdas de pessoal e equipamentos. Mencionamos algumas dessas perdas anteriormente quando dissemos isso. A Ucrânia já destruiu mais de 11.500 tanques russos e quase 24 mil veículos blindados desde que Putin lançou sua invasão. No quesito de pessoal, as presumidas 418 mil baixas que a Rússia sofreu em 2025 fazem parte dos aproximadamente 1,22 milhão que ela sofreu desde fevereiro de 2022. Não importa para onde você olhe, as perdas da Rússia são enormes. Mais de 430 aviões e quase 350 helicópteros foram destruídos pelas defesas da Ucrânia. A Rússia já perdeu mais de 106 mil veículos aéreos não tripulados e 74.100 carros e caminhões cisterna. Foram destruídos 1.275 sistemas de guerra antiaérea e a Rússia perdeu impressionantes 36.098 sistemas de artilharia até 14 de janeiro. A Rússia pode ter muita mão de obra e equipamentos, mas tudo tem limites, e cada dia de guerra na Ucrânia está levando a Rússia mais perto desses limites. Parte do motivo se deve ao fato de que a Ucrânia conseguiu combater as táticas de atrito da Rússia, forçando a taxa de perdas russas a ser tão alta que causa mais danos à Rússia do que à própria Ucrânia. Os drones que mencionamos anteriormente têm sido uma grande parte disso. Por isso, não é surpresa que a Ucrânia esteja agora no ponto de produzir 4 milhões de drones por ano. Quanto mais ela conseguir inundar o campo de batalha com drones, mais soldados e equipamentos russos serão destruídos por esses drones. Substituir humanos em todos os aspectos é um benefício interessante. Isso também pode ajudar a explicar por que a Ucrânia perdeu 13 soldados a menos em 2025. No entanto, há um pouco mais do que isso. E, curiosamente, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, ou IISS, apresentou o plano do que a Ucrânia está fazendo tão bem agora, lá em fevereiro de 2024. Em um artigo daquele mês, o ISS disse que a Ucrânia seria capaz de fazer a guerra de atrito funcionar a seu favor, em vez da Rússia, construindo uma defesa em profundidade e eficaz. Por meio dessa estratégia, a Ucrânia poderia reduzir tanto suas necessidades de pessoal quanto de munição, o que, por sua vez, frustraria a estratégia da Rússia de lançar carne de canhão contra a Ucrânia, até que consumisse ambos a ponto de suas defesas colapsarem. O OIS argumentou que a Ucrânia não deveria focar em ofensivas baseadas em manobras, como sua contraofensiva mais mal-sucedida de 2023 contra as posições entrincheiradas da Rússia. As forças da Rússia são numerosas demais para isso, e lançar grandes ofensivas contra elas faria com que a Ucrânia jogasse o jogo de desgaste que a Rússia quer que a Ucrânia jogue. A maneira mais eficaz para a Ucrânia reconstruir sua vantagem é montar uma defesa em profundidade eficiente, o que reduzirá as perdas e a necessidade de munição da Ucrânia.
Uma defesa melhor também permitiria que a Ucrânia reestruturasse seus desdobramentos de forças, rotacionasse brigadas e liberasse partes do exército para a reconstituição, disse o ISS em fevereiro de 2024. A Ucrânia levou esse conselho a sério. Vemos isso sendo utilizado na defesa do país em Pokrovsk. Os constantes ataques da Rússia a essa cidade provavelmente significam que ela vai cair em algum momento, mas era para ter caído no verão e não caiu. E quando? Ou se isso acontecer, a Rússia vai descobrir quanta profundidade tem as defesas da Ucrânia, já que a Ucrânia atolou a Rússia na custosa ofensiva de Pokrovsk. Ela vem reforçando as defesas das regiões além de Pokrovsk. Agora, a Rússia tem um cinturão inteiro de cidades fortificadas para atravessar se quiser conquistar o controle total de Donetsk. Um processo que quase certamente resultaria em pesadas perdas antes que esse objetivo pudesse ser alcançado. Também não podemos ignorar o lado econômico da batalha de atrito. A Rússia abordou isso em um artigo de setembro de 2025, onde afirmou que a guerra na Ucrânia se tornou uma espécie de impasse. O veículo atribui grande parte do crédito por isso à cortina de drones da Ucrânia, ao acrescentar que o surgimento dos drones como arma-chave na Ucrânia tirou grande parte da vantagem econômica que a Rússia tinha sobre a Ucrânia quando Putin lançou sua invasão. Se a guerra tivesse permanecido como o esperado, um conflito de infantaria e tanques como os do século XX, a Ucrânia provavelmente não teria tido chance. Mas graças aos drones, os blindados pesados foram em grande parte retirados da equação do equilíbrio de poder, diz o veículo. Em resumo, a defesa da Ucrânia é muito mais profunda do que a Rússia jamais esperou. E a Rússia, embora também esteja usando muitos drones, já gastou muito mais do que deveria desde junho de 2025. O Conselho Atlântico argumentou que a guerra de atrito travada na Ucrânia é tanto econômica quanto relacionada à mão de obra e equipamentos. Além de infligir os tipos de perdas massivas no campo de batalha que vimos em 2025 e antes disso. A Ucrânia também tem realizado ataques de longo alcance contra alvos russos de petróleo, gás, logística e militares, todos os quais têm reduzido o caixa de guerra de Putin. A Rússia conseguiu esconder o impacto econômico que a guerra de Putin estava causando ao mudar para uma economia militar industrial durante os 2 primeiros anos do conflito. De fato, o país registrou um crescimento econômico de cerca de 4% tanto em 2023 quanto em 2024. No entanto, como resultado, as coisas mudaram desde o final de 2024. O crescimento da Rússia desacelerou drasticamente, com o Guardian relatando que o Fundo Monetário Internacional havia previsto um crescimento de apenas 0,6%, junto com o que cada vez mais parece uma previsão otimista de 1% de crescimento em 2026. Em um relatório separado para o The Guardian, publicado em 7 de dezembro, Simon Tisdall descreve a situação da Rússia. A receita de petróleo e gás da Rússia caiu 27% em relação ao ano anterior, diz Tisdall. A inflação ainda está alta, em 8%, metade do fundo soberano da Rússia foi esgotado. O país tem um enorme déficit orçamentário e as taxas de juros, embora estejam mais baixas do que antes, ainda estão em 16%. E para piorar ainda mais, Putin agora está exigindo que o povo russo pague impostos mais altos para financiar sua guerra. Tudo isso é resultado da estratégia defensiva eficaz da Ucrânia e do desgaste contínuo que ela impôs às forças russas, reforçado pelas sanções ocidentais e pelo apoio militar, financeiro e logístico fornecido pela Europa e pelos Estados Unidos. Isso restringiu significativamente a capacidade da Rússia de repor perdas e sustentar ofensivas em grande escala, especialmente quando mais de 400 mil soldados perdidos só em 2025 não são fáceis de substituir, nem financeiramente, nem operacionalmente. Claro, a Ucrânia também enfrentou dificuldades econômicas. Esse sempre foi um dos objetivos da Rússia quando iniciou sua campanha de desgaste. Na época do relatório do Conselho Atlântico de junho de 2025, a Ucrânia estava em uma situação em que precisava de 42 bilhões de dólares por ano em financiamento externo para cobrir seu próprio déficit orçamentário. No entanto, a Ucrânia tem esse dinheiro. A União Europeia concordou em fornecer à Ucrânia um empréstimo de 90 bilhões de euros ou cerca de 104,9 bilhões de dólares, que deve cobrir muitos dos custos da Ucrânia. Para mais 2 anos de combate, a Rússia não conta com esse tipo de apoio financeiro de agentes externos. O investimento no país praticamente secou desde que Putin lançou sua invasão. O que vemos é uma confluência de questões que afetam umas às outras. À medida que a Ucrânia destrói mais soldados e equipamentos russos, a Rússia precisa gastar muito para substituí-los.
Esse gasto causa problemas na economia russa, o que enfraquece a Rússia no campo de batalha porque ela não consegue substituir tudo o que a Ucrânia destrói. Uma Rússia mais enfraquecida fica ainda mais vulnerável à defesa de atrito da Ucrânia, o que custa ainda mais à Rússia em mão de obra e dinheiro, e assim por diante. E agora parece que um ponto de virada foi alcançado. A guerra de atrito que deveria favorecer a Rússia agora favorece a Ucrânia. Isso é destacado por Sirski, que diz que a Ucrânia está, pela primeira vez, matando mais soldados do que a Rússia consegue recrutar. Isso é enorme porque significa que o enfraquecimento da máquina de guerra russa está funcionando. Se a Ucrânia conseguir manter esse índice de baixas, enquanto a Rússia luta para recrutar, a força já enfraquecida que permitiu à Ucrânia alcançar números tão devastadores em 2025 também ficará menor. A Ucrânia só precisa manter sua defesa. O único plano do Kremlin é continuar enviando soldados russos para morrer contra essa defesa. Há muito mais para aprender sobre a taxa de baixas da Ucrânia, que supera a taxa de recrutamento da Rússia pela primeira vez desde o início da guerra de Putin. Cobrimos o assunto em detalhes, incluindo uma análise de por que a taxa de recrutamento da Rússia está caindo e como a Ucrânia conseguiu alcançar esse marco, em nosso vídeo. Confira se quiser saber mais e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre os últimos sucessos da Ucrânia contra a Rússia.